Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e vamos ouvir a leitura da palavra de Deus, dos versículos 17 até ao 29. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Nesta passagem das Escrituras que foi lida para nós, o apóstolo Paulo fez uma séria exortação aos irmãos da cidade de Corinto e também a todos nós hoje. Paulo mostra que alguns daqueles que congregavam ou se reuniam em Corinto estavam indo às reuniões e voltando piores do que quando foram. No versículo 17 está dito: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Isto aqui é algo terrível. Parece que era costume da igreja primitiva, pelo menos a comunidade de Corinto, oferecer uma refeição
antes da celebração da ceia do Senhor. Parece que a ceia era precedida por uma refeição de comunhão ou pela festa do amor. E tinha aqueles que tinham condições econômicas e aqueles que não tinham. E os pobres podiam participar de uma boa refeição, pelo menos uma vez por semana. Como parece que a igreja primitiva, nos primeiros tempos, se reunia e fazia a celebração da ceia do Senhor uma vez por mês. Começou todo dia. Depois foi alterando o tempo dessas reuniões. Depois desse banquete fraternal, se celebrava a ceia. Mas tinha na congregação gente nascida de novo e gente não nascida de novo. É sempre assim. No versículo 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque até mesmo importa que haja partidos, divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Porque Deus permite que haja partidos, divisões, que surja coisa esquisita no meio do povo. Aqui o apóstolo Paulo diz por quê? Para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Mas todo mundo não é aprovado? Não, senhores. Quem são os aprovados? São os aprovados em Cristo. Romanos capítulo 16, verso 10. Saudai Ápiles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai a Ápiles, aprovado em Cristo. Você percebeu aqui a expressão usada pelo apóstolo para identificar e saudar essa pessoa chamada por ele de Ápiles. Aprovado em Cristo. Quem são os aprovados em Cristo? Aprovado em Cristo é aquele que foi atraído por Cristo
em seu corpo, com ele morreu e também ressuscitou. E agora Cristo é a sua vida. Aprovado em Cristo só pode ser alguém que está em Cristo. Aprovado em Cristo só pode ser alguém que está em Cristo, alguém que foi colocado em Cristo. Aprovado em Cristo é alguém que crê que está em Cristo, e Cristo está nele. Vamos para o tira-teima da fé. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Irmãos, nós vivemos dias de grande engano e confusão religiosa. Vivemos os piores dias da história humana, dias submergidos no pecado e no engano, como jamais se viu em tão grande proporção. Somente na época do governo mundial do anticristo, acredito eu, depois que a igreja de Deus, de Cristo, for retirada deste mundo, arrebatada, então nós vamos ter um período de engano tal que ninguém viu ainda. Mas hoje nós já estamos vivendo os piores dias da história, dias submergidos no pecado e no engano, como jamais se viu em tão grande proporção até o momento. Vemos crescer um tipo de fé cristã que pouco ou nada tem a ver com a doutrina de Jesus Cristo, com o Evangelho. O cristianismo pós-moderno tem se caracterizado pelo engano. Há muito engano, há muita coisa falsificada, há muita pirataria religiosa. Muitos acreditam que estão seguros dentro de suas crenças e modelos comportamentais religiosos, mas estão perdidos. A maior tragédia
é a tragédia da fé equivocada, numa salvação também equivocada. É necessário submeter-nos ao tira-teima da fé. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Cristo está em nós. Cristo está em você. Se Cristo não está em nós, então já estamos reprovados. Por mais interessante que seja o viver de uma pessoa, ela será sempre reprovada diante de Deus, porque o que nos aprova diante de Deus é Cristo em nós. Portanto, vamos fazer o exame da fé. Portanto, vamos fazer a verificação da fé. Vamos fazer o exame da fé. Faça a verificação em você mesmo. Você está crucificado com Cristo? Você crê a sua crucificação com Cristo? Você ressuscitou com Cristo? Porque a palavra de Deus diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. Você crê a sua ressurreição juntamente com Cristo? A partir da nossa ressurreição, Cristo está em nós. A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, vivendo a vida dele. Cristo está em você? Ou você está apenas fingindo-se de cristão quando não é absolutamente nada? A medida da fé de cada cristão verdadeiro é esta: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a experiência grandiosa de quem crê. O resto é firula religiosa. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Se Cristo não está vivendo no seu interior, você já está reprovado diante de Deus. Reprovado por Deus. Espero que você tenha sido aprovado por Deus na sua fé. Você está crucificado com Cristo? Cristo está em você? Cristo vive em você? Cristo é a sua vida? Você pode se apresentar diante dos homens e ganhar a aprovação deles, contudo, ser reprovado por Deus. O que nos aprova é Cristo em nós. Mas Cristo só poderá estar em nós se nós estamos crucificados com Ele, e de fato estamos, porque a palavra de Deus diz que Deus nos crucificou com Cristo.
Cristo nos crucificou com Ele. Cristo não morreu sozinho. Ele nos atraiu a si e nos levou a morrer com Ele. E porque Cristo nos levou a morrer com Ele, nós podemos considerar o fato da nossa morte com Ele na cruz. Porque Cristo me levou a morrer com Ele, eu posso me considerar crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo é a afirmação da palavra de Deus. Você fez o exame? Preciso ter a certeza absoluta. É preciso ter a certeza, a convicção, aquela que vem da palavra de Deus, que Cristo vive em nós. Podemos ser aprovados pela sociedade, mas reprovados por Deus. Tem muita gente que é aprovada pela sociedade, pelos homens, mas reprovada por Deus, porque o exame que Deus faz é diferente. A aprovação de Deus é diferente. A aprovação de Deus tem que considerar esta base: Cristo morto por nós, nós mortos em Cristo e Cristo vivendo em nós. Podemos ganhar a aprovação da igreja, podemos ser aprovados pela sociedade, mas reprovados por Deus. Alguém já disse que acreditava ser um aprovado por Deus, porque Deus o havia usado para fazer determinadas coisas. Aqui está um engano muito grande. Deus me usou, eu fiz tantas coisas, eu orei, alguém foi curado. Para você ter uma ideia, Deus me usou. E alguém já disse isso, que ele acreditava ser um aprovado por Deus, porque Deus o havia usado para fazer determinadas coisas. Mas ser usado por Deus para fazer certas coisas não significa ser aprovado por Deus. Deus usa os aprovados, mas nem sempre aprova os usados. Deus usou pessoas que não tinham nada a ver com Ele. Ele usou o rei Ciro, chamando-o de meu pastor. Deus chamou o rei Ciro de meu pastor. Deus usou o rei Nabucodonosor. Deus usou o próprio Satanás, no caso de Jó. Ele usou uma mula para mostrar a insensatez de um profeta. Usou um verme que feriu um vegetal que fazia sombra sobre a cabeça do profeta Jonas e secou. Usou um peixe para recolher uma moeda da sua boca. Usou um jumentinho para entrar em Jerusalém. Usou um jumentinho para entrar em Jerusalém. O Senhor usa o que Ele quer usar, e nós não temos nada com isso. Ele usa quem Ele quer para estabelecer e cumprir a sua vontade. Ser usado não significa aprovado, nem habitado por Deus. Então,
não fique animadinho, porque Deus lhe usou para fazer determinada coisa. O que é fundamental é saber se você é aprovado por Ele, aprovado em Cristo. Quem são os aprovados em Cristo? São aqueles que nasceram de novo, por meio da morte e ressurreição com Cristo. São aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, e Cristo vive neles. Entenderam, irmão? Então, tinha alguns na comunidade de Corinto que não eram aprovados em Cristo. Não estavam experimentando a morte e ressurreição em Cristo, porque não haviam crido de fato que eles foram crucificados com Cristo. E quando a gente não crê a nossa morte com Cristo, nós vamos gerar muita confusão. Muita confusão. Gente que não morreu é gente confusa. Gera confusão no meio onde está. E isso gerou uma situação entre eles, uma situação ruim entre eles. Os ricos se isolavam e comiam à vontade as finas iguarias que eles próprios traziam de casa. Bebiam vinho a ponto de ficarem bêbados, embriagados. Do outro lado, ficavam os pobres, que não tinham condições de fazer nada, de trazer nada de casa, e passavam fome. Estava acontecendo um desamor muito grande. Paulo fez um diagnóstico e mostrou o resultado. E o resultado é este. Eles se reuniam para pior. Quando você não tem a vida de Cristo, a morte com Cristo e a vida de Cristo, a sua reunião é para pior. Eu aqui não estou desanimando ninguém, só estou colocando a verdade. Se você não é nascido de novo, você vai voltar para casa pior hoje. Se você não é nascido de novo, você vai voltar pior para casa. Essas pessoas estavam piorando. Coisa terrível, irmãos. Eles estavam piorando. E podemos observar gente assim. Quanto mais frequentam reuniões, piores ficam, irmãos. Quanto mais frequentam reuniões, piores ficam. Tem crente que o tempo vai passando, fica uma loucura, é uma doidice. Quando ele vai chegando, ele fala: vem chegando ali, não tem como sair. Então, irmãos, preste atenção. Você está melhorando ou piorando? Quanto mais essas pessoas se reuniam, piores elas ficavam. Essas pessoas se reuniam motivadas pelos seus próprios interesses e não por Cristo. Não era um em Cristo, era um bando de egoístas e individualistas.
Por quê? Porque estava faltando a morte com Cristo na cruz. Eles se reuniam para realizar um ritualismo sem nenhum sentido para eles. Foi o que Paulo falou no verso 20 de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20. Vamos voltar lá. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Você vê? Era um ritual sem sentido nenhum. Se não é a ceia do Senhor que estão comendo, então não adianta nada. Não tinha sentido nenhum, e nem tem. Não é a ceia do Senhor que estavam comendo. Tem muita gente assim, tomando ceia, mas o que você toma não é a ceia do Senhor. Não significava nada para alguns deles. Faziam um ritual, mas eles mesmos não tinham a experiência representada na ceia. Eles comiam a sua própria ceia e não a ceia do Senhor, conforme o apóstolo Paulo mostrou no versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Eles se reuniam para praticar as obras da carne, como a bebedeira e a gulodice. Reuniam para desprezar a igreja de Deus, a santidade da igreja de Deus e a santidade do próprio Deus. Reuniam para juízo. Quando participamos e partilhamos a ceia do Senhor, temos que olhar nas seguintes direções: para a cruz do Calvário, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Temos que olhar para dentro de nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Temos que olhar também para o retorno do Senhor. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É um anúncio intenso e extenso. É um anúncio singular, porque é o anúncio do sacrifício de Cristo por nós, o anúncio da morte de Jesus Cristo na cruz por nós. Mas precisamos considerar um ponto extremamente importante para a minha experiência em Cristo. Cristo não morreu sozinho. Ele morreu com todos nós em seu corpo. Se um morreu por todos, logo todos morreram, afirma a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está afirmando que todos morreram com Cristo, então, pela fé nesta palavra de Deus e pela graça, eu confesso, eu também morri com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Irmãos, quando anunciamos a morte do Senhor, nós estamos também anunciando a nossa morte com o Senhor. Porque Cristo nos crucificou com Ele, e com Ele nós morremos para o pecado.
Anunciar a morte do Senhor significa anunciar também a nossa morte com o Senhor. Na morte de Cristo, deu-se também a nossa morte. A morte de Cristo foi para que nós morrêssemos também, e morrêssemos para o pecado. Quando eu vi esta morte com Cristo na cruz, quando eu ganhei a revelação do Senhor, e pela revelação do Senhor, porque tem que ser pela revelação do Senhor, eu vi que aquela morte de Cristo na cruz era minha também. Este fato mudou a minha vida. O ponto que muda a nossa vida é a nossa morte com Cristo na cruz. E tendo dado graças, eu partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus quer que nós tenhamos uma memória fresca do que aconteceu no Calvário. Precisamos estar sempre recordando que Cristo na cruz levou os nossos pecados e deu um fim em todos eles. Que Cristo, ao morrer por nós, nos fez morrer com Ele para o pecado. Que Deus nos ressuscitou com Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós vivendo a sua vida justa e santa. Há uma atualização diária desses fatos na minha memória, na minha recordação, que não me deixa esquecer que eu estou crucificado com Cristo e Cristo é a minha vida. Precisamos discernir o corpo de Cristo e tudo aquilo que aconteceu conosco no corpo de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas como podemos fazer isto? Como podemos fazer um exame tão profundo desse? Trata-se de um exame à luz da revelação, um exame que vem de Deus. Não é um exame pela nossa capacidade, é um exame à luz da palavra de Deus, à luz da revelação de Deus. É um exame à luz do padrão da experiência de fé em Jesus Cristo, nossa morte e ressurreição com Ele, e Ele em nós. Pelas condições do Cristo morto e ressurreto, podemos sentar à mesa do Senhor e participar. Nós podemos olhar para Cristo no Calvário e ali nós temos a graça suficiente, o perdão, sem limites, o amor incondicional, que nos deu condição de participar da mesa do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos repetir esse texto, Emerson, fazendo favor? 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é também um momento de maranata, de renovação da nossa esperança no Cristo que vai voltar. É um momento que nos abastece de esperança, que Ele vai voltar para nós. Eu creio que Ele vai voltar
brevemente. Jesus Cristo virá em breve. Você está preparado? Amém, irmãos?